Fala pessoal do 8º ano, tudo bom? Maravilha! Aula passada sobre suporte, muita coisa legal rolou, hein? Muita coisa legal. Mas teve gente que não entendeu muito, sabe? Porque era para pintar algo neoclássico, né? No suporte que encontrou. Né? Então não bastava encontrar um novo suporte, como a gente tinha que fazer uma pintura neoclássico, então, ou seja, tinha que dar uma pesquisadinha, né, como é que era essa pintura, o que se pintava nessa época. Foi o que a gente aprendeu na aula passada, né, mandei um texto para vocês. Então teve gente aí que chutou o balde, né. Vou mostrar aqui a arte que me mandaram aqui, ó. Isso, eu pergunto, isso é neoclássico? Então assim, ó, o professor não tá aceitando isso, viu? Chutar o balde também não, né? Tem que pelo menos... Nenhum conceito, venho. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui com o romantismo, né? Então a única coisa que não muda é o fato de que tudo muda, né? Esse provérbio chinês aí, do I Ching, né? Que diz que tudo no universo muda. A única coisa que não muda é o fato de que tudo muda, né? Então isso a gente vai ver sempre, tanto na filosofia, quanto na política, como na arte, né? Então, a história é sempre cíclica, né? Sempre acontece em ciclos, né? Vai da luz, vai para as trevas, das trevas para a luz, da luz para a treva, né? Então, hora a direita está no poder, hora está a esquerda, hora está a direita, hora está a esquerda, né? A arte, hora ela vai para o classicismo, ou ela vai para uma coisa mais lírica, mais lúdica, mais metafórica, e depois volta para coisa mais careta, mais clássica. E isso a gente está observando faz tempo, né? Por exemplo, estava no clássico, né? Ali em 1500, Michelangelo, Da Vinci, né? Estudando anatomia, estudando tudo como é que era certinho, a luz, a perspectiva, baba. E isso eles já tinham retomado da Grécia 5.000 a.C., então essa coisa está sempre voltando, né? Depois que ela chega no apogeu dela, entra num sistema de maneirismo, né? Ou seja, os pintores eles adquirem uma maneira de fazer e todos fazem daquela cor, aquela mesma forma, como se fosse assim uma receita de bolo. Então o nome disso na arte é maneirismo, né? Isso aconteceu no Barroco, quando era comum se desenhar só mulheres gordas, opulentas, né? Que era sinal de abundância, sinal de saúde, né? Uma mulher gorda ia te dar bons filhos, né? Então isso cai no maneirismo e começa a fazer só daquilo, né? E isso vai esgotando, até entrando numa onda, começando a surgir uma outra onda, né? Que é o ponto de mutação, né? Que é aqui, ó, o Yin começa a se transformar no Yang e o Yang começa a se transformar no Yin. Chega num ponto, igual você joga uma pedra para cima, né? Ela sobe até um ponto, chega uma hora ela para, que é o marco zero, e depois ela começa a descer. Então quando ela para é o ponto de mutação, né? O pum, começa a cair. Então, agora a gente estudou o neoclássico, que o neoclássico também é uma retomada desses valores, tanto os formais da obra quanto dos seres humanos, né? E agora já começa a entrar mais no lirismo, né? Que vai entrando no romantismo, né? E foi aqui no romantismo que começou essa ideia do amor romântico, por exemplo, né? Que até então o amor não era romântico. Não tinha muito esse papo de, ai, você não me deu um beijinho hoje, né? Isso antigamente não tinha isso foi romantizado, isso foi uma criação, né? E o nome disso é a arte romântica, né? O romantismo, né? Então, a semente do romantismo já tava no neoclássico, mas ainda não estava tão exacerbada, assim, tão na cara, né? Daí entraram os românticos e eles começaram a criar mais cenários, assim, cenários épicos, cenários de fuga para lugares. Começaram na música, a arte já começou a ser mais romântica, com Beethoven, com as óperas de Verdi, com as óperas de Wagner. Já começaram a criar músicas mais soltas, menos dentro de formalismo, assim, começaram a viajar mais. Beethoven viajou muito, né? E marca justamente esse período do romantismo.
que também ocorreu dentro da literatura, lógico, não podemos deixar de falar isso, porque a literatura romântica foi capaz de unir a Alemanha e unir a Inglaterra. Através da literatura romântica deles, conseguiram criar histórias que uniram os povos. Você vê o poder que a arte tem, né? Eles precisavam dessa narrativa, né? Para unir esse povo dentro de um lugar comum, né? Então a arte romântica se manifesta muito na literatura e a literatura, principalmente na literatura que o romantismo mais causa, né, no mundo da arte, vamos dizer assim. O cenário que acontecia isso, o que acontecia no cenário dessa época, né? A França estava a queda da Bastilha, né? O liberalismo já querendo chegar mais junto, a corte cobrando muito imposto e dando pouco para o povo se rebela, corta a cabeça da corte, começa um outro, inicia aí depois o processo democrático que a gente tem até hoje, né? Que é a Câmara dos Três Poderes, que vem dali dessa época também. No cenário do Brasil, o Brasil estava vivendo o abolicionismo, né? Estavam soltando os escravos, então coincidiu com essa época que surgiu o romantismo. Aqui no Brasil, na literatura principalmente, o ícone do romantismo era o índio, né? Eles achavam que o índio era a pureza do índio, era consagrado na literatura, né? O fato dele ser um fruto da terra, era um objeto consagrado. Na Europa, quem se destaca, né? O Delacroix, que está aí, a arte que eu mandei ali, né? Que é uma mulher comandando o povo através da revolução com uma bandeira, mostrando o peito, assim, muito legal, do Delacroix. O Goya também tem artes lindas, né? Ainda bastante contaminado pelo neoclássico, mas já querendo dramatizar mais a cena, assim, né? Como é que estavam esses artistas nessa época também, né? Porque até então os artistas eles eram contratados por mecenas, né? Antigamente era muito a igreja que contratava esses artistas e bancavam eles para fazer obras para a igreja, né? Seja em todos os campos, no campo musical, no campo das artes plásticas, no campo da arquitetura, né? Então os artistas se davam muito bem com a igreja, mas a partir ali de 1700 já não rola mais isso, os artistas já começam a debandar, daí já começam os reis a contratar, ter os artistas residentes, né? Porque eles tinham músicos que moravam na corte, tinham atores, muitas vezes, quanto maior o nível elevado da alma do rei, né? Porque a burguesia da Europa não é essa burguesia brega brasileira, lá eles cultivam grandes culturas, né? Eles são pessoas que merecem ser ricas, né? Porque eles contratam fazem coisas fabulosas com o dinheiro e fazem esse dinheiro se multiplicar, né? Através de vários meios. Então esses artistas moravam, residiam nessas cortes, né? Tanto atores, dançarinas, músicos, desenhistas, arquitetos, né? Mas depois ali começou a virar, os artistas começaram a se libertar um pouco disso e a máquina fotográfica mudou muito esse cenário também. Eles começaram a viver mais em guetos, né? Os artistas começaram a ter squashes, né? Que a gente fala, né? Na linguagem punk. Eu já conheci muitos squashes, eu já morei num squash. E esses squashes existem até hoje, né? Na Califórnia, existem em Berlim, em Nova York, em São Paulo. Já tive num na Argentina, em Córdoba, muito legal. Uma casa gigantesca de 3 andares, onde moram muitos artistas. E daí os compradores vão lá e compram as artes, né? Eles fazem de um tudo, né? E também muita cultura, né? Dão aula de várias coisas ali dentro. E nessa época do romantismo já estava meio que isso, os artistas já estavam meio que por si mesmo, sabe? Frequentando as noites, a boemia, fazendo música. E os artistas meio que viviam, muitos se davam bem e muitos viviam meio que de migalha mesmo, de esmola mesmo, né? Porque um artista quase que não paga, né? Você vai tocar num bar, todo mundo paga tudo para você, né? Eles te convidam para todas as festas, você te convidam para tudo, praticamente você não gasta muito dinheiro e vai vivendo dessa forma, assim, né? Muitos artistas viviam assim nessa época do romantismo.
Pegavam sua mochilinha e faziam um mochilão. Se vocês forem fazer um mochilão nesse verão, lá para Florianópolis, não deixe de ir ali, sabe a Praça da Figueira, a Praça 15 ali em Floripa, do ladinho, a uma quadra dessa praça, tem o Museu Vitor Meirelles, que é um pintor neoclássico, e vale a pena, hein? A arte neoclássica dele é maravilhosa, vão levar um tabefe na cara, porque assim, te arrebata a alma, tamanho a opulência que o neoclassicismo era, né? No neoclassicismo as artes eram gigantes, pessoal. Eram artes assim de 6x4, assim, gigantérrimas, são obras que te arrebatam mesmo, sabe? Então se for fazer mochilão lá, não deixe de conhecer todo o neoclassicismo do cara da nossa terra, que é o Vitor Meirelles, maravilhoso. Beijo pra todos.